A justiça italiana humilhou o Alexandre de Moraes com as decisões ridículas de uma perseguição absurda que ele vem cometendo já tem bastante tempo. E com isso, eles não só humilham o próprio Alexandre de Moraes, mas como a Suprema Corte como um todo. E o sistema jurídico aqui no Brasil, que alguns apelidam de justiça, já vem arrastando o seu nome na lama há bastante tempo. A gente viu vários esquemas de corrupção isolados, né, em vários tribunais superiores no Brasil. A gente vê toda essa perseguição escancarada, né, o Alexandre de Moraes perseguindo várias entidades, várias pessoas da direita. A gente vê também juízes de primeira instância lacrando nas suas decisões, né, com decisões totalmente ridículas, colocando um feminismo judicial ali, né, uma coisa assim completamente absurda. Então, tudo isso tá levando a nossa justiça, aliás, a justiça não, o sistema jurídico do Brasil em descrédito total. A gente precisa ver alguma forma de conseguir resgatar isso, fazer alguma mudança, né? Precisa mudar todo esse sistema, porque os incentivos são para esse pessoal continuar com essa lacração, né? Continuar com esse alto benefício. Mas hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa decisão esdrúxula do Alexandre de Moraes e vários outros países mostrando o quão patético é o nosso sistema jurídico aqui no Brasil. Mas antes, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Bom, a gente vê aqui. Justiça italiana cita suspeição de Moraes em decisão que liberou Carla Zambelli. Em todos os processos que o Moraes tem atuado, ele é suspeito, porque ele se tornou vítima em tudo. Ele colocou a direita, o Bolsonaro, vários indivíduos da direita, como seus algozes, como inimigos, que essas pessoas estão me atacando, e ele se colocou como vítima e está julgando todos esses processos, né? Então é um absurdo completo. A justiça italiana incluiu entre os motivos da decisão que anulou a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli a parcialidade do arbítrio do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na prática, a Corte Italiana de Cassação reconhece que a brasileira não teve o direito de ser julgada com imparcialidade no Brasil, assim como várias outras pessoas que estão sendo perseguidas pelo Alexandre de Moraes. Garantia que estaria presente não apenas na jurisprudência italiana, mas também nas convenções europeias. Carla Zambelli teve sua extradição anulada pela Justiça da Itália no dia 22 de maio e em seguida foi colocada em liberdade e autorizada a ir para sua casa. Então, eles anularam todo o processo em Roma. Seu advogado de defesa, Fabiano Pagnosi, já dizia informado sobre o reconhecimento de vícios do processo no Brasil, mas apenas nessa quinta-feira a Gazeta do Povo teve acesso ao documento. Deve-se considerar que os requisitos de imparcialidade e de distanciamento do juiz constituem não apenas uma condição essencial da equidade do processo, mas uma das garantias fundamentais que integram o núcleo duro do direito de defesa. Tal garantia constitui uma proteção não apenas da funcionalidade da jurisdição, mas também do direito de defesa dos cidadãos, diz o texto da decisão da Corte Italiana. Um belo de um tapa na cara. Em juridiquês, eles estão dizendo o quão incompetente é a Suprema Corte aqui, quanto foi básica os erros que eles estão cometendo, tipo assim, coisa de criança, coisa de primário. Então, tá falando o quanto que eles são incompetentes e incapazes, né, esses juizecos aí de STF. As funções de julgar, de fato, devem ser atribuídas a um sujeito terceiro, alheio a interesses próprios que possam turvar a aplicação rigorosa do direito e também livre de convicções preconstituídas a respeito da matéria sobre a qual deve se pronunciar, afirma a decisão publicada no último 22 de maio. A Corte de Cassação cita ainda o entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, segundo o qual a imparcialidade do juiz pode ser apreciada sobre um duplo aspecto, o subjetivo e o objetivo. O aspecto subjetivo refere-se ao foro íntimo do juiz, à experiência de um preconceito ou de uma postura de má-fé em relação ao réu. Coisa que a gente percebe de forma muito evidente, né? Em todas as falas, em todos os julgamentos, em tudo que o Alexandre de Moraes tem feito, mostra o quanto ele tem perseguido qualquer indivíduo que se declare como direita ou de um interesse pessoal em determinada causa. Mais uma vez, a causa do Alexandre de Moraes tem sido o quê? A manutenção do poder que ele tem e manutenção da esquerda, né? Tentando abafar a direita. Já o aspecto objetivo diz respeito a elementos concretos que, mesmo aos olhos de um observador externo, justifiquem dúvidas sobre a imparcialidade do magistrado, como o envolvimento dele em todos os processos, na questão da própria do envolvimento dele, ele como vítima de várias dessas situações, e o mais importante aqui, que isso tem sido corroborado por vários outros tribunais em outros países, mostrando que o que está acontecendo aqui no Brasil é muito semelhante ao que acontecia na Venezuela, né?
Então, a Suprema Corte começou a tomar decisões validando tudo que a ditadura estava tratando como ok, e aí os outros países, vendo aquilo como um absurdo, começam a se afastar. Então, o Brasil está sendo reconhecido como um país, é tipo um leproso, né? Vamos nos afastar desse negócio aqui que está muito com cara de ditadura. Imagem de autoritarismo e parcialidade desmoraliza os pedidos do STF no exterior. Uma série de decisões judiciais no exterior em casos envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro impôs constrangimento inédito ao STF. Apesar de partirem de sistemas jurídicos distintos, as decisões convergem em preocupações relacionadas à liberdade de expressão e ao devido processo legal e à imparcialidade dos julgamentos da Corte brasileira. Então, se for resumir, o principal problema do sistema jurídico do Brasil, que alguns apelidam como justiça, é a questão da imparcialidade dos julgamentos, ou seja, esses juízes do STF estão sendo totalmente parciais, eles querem resolver o problema deles e atacar qualquer inimigo. A questão da liberdade de expressão, que tem sido atacada dia sim e dia também aqui no Brasil. Então eles estão tentando até formular novas maneiras de cercear, mesmo que o Congresso não tenha passado lei nenhuma sobre regulamentação das leis, o STF tá querendo, já está querendo criar a sua própria legislação, criar a sua forma de julgar e mandar o que eles quiserem nessa questão das redes sociais, principalmente agora nesse ano de eleições, né? Eles querem ter esse poder, né? E aqui, o devido processo legal, que não tem sido respeitado. A gente viu pela invenção do golpe do Alexandre de Moraes contra a direita, né, criando esse Frankenstein jurídico ali, né, colocando um monte de gente, né, colocando tudo no mesmo pacote para poder julgar às pressas. O próprio julgamento do Bolsonaro foi feito isso sem observar os ritos, sem observar o devido processo legal. E o voto do Luiz Fux demonstra todos os pontos, todas as falhas que esse processo todo teve. Então tudo isso está sendo observado e está ficando feio, vergonhoso para o Brasil lá fora, né? É uma humilhação para o Alexandre de Moraes, mas ele não está nem aí, ele está correndo atrás do dele, ele quer resolver os próprios problemas, né? Ele se agarra à Suprema Corte, ao STF, para tentar se manter, para não ser investigado, para não ser processado, né? Mas enquanto isso, a própria corte está sendo sujeita a esse escrutínio público. As pessoas estão observando o quanto que é corrupto o STF. Situação semelhante ocorreu também com o jornalista Oswaldo Eustáquio. A justiça espanhola rejeitou em definitivo a extradição requerida pelo Brasil, acolhendo pareceres que apontaram natureza política nas acusações apresentadas. A decisão encerrou o procedimento no país europeu e passou a ser frequentemente citado por críticos da atuação do STF. Na Argentina, outro embaraço surgiu com a concessão de refúgio político a um condenado pelos protestos do 8 de janeiro de 2023. Embora os processos de extradição sigam tramitando em certos casos, o reconhecimento da condição de refúgio criou obstáculos jurídicos relevantes à execução de ordens de prisão expedidas por autoridades brasileiras. O ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o Eduardo Tagliaferro, tornou-se mais um teste para a credibilidade internacional das decisões da justiça brasileira, né, do sistema jurídico brasileiro. Vamos parar de chamar isso que a gente tem aqui de justiça, porque já não existe mais, né? A gente fica colocando um nome muito inadequado. Que justiça é essa? Não existe justiça aqui. Investigando após o vazamento de mensagens ligadas ao chamado vaza-toga, ele responde à ação penal no Brasil, mas permanece em liberdade na Itália, onde a justiça recusou medidas cautelares mais severas enquanto examina o pedido de extradição. É aquele caso onde ele demonstrou o quanto o Alexandre de Moraes, à frente do TSE, ele perseguia perfis de direita, permitindo que todos os absurdos fossem falados pelos perfis de esquerda nas redes sociais. Teve a questão do Radiolão, né, que foi denunciado, mas não fizeram nada, onde as rádios, principalmente no Nordeste, estavam veiculando muito mais propagandas da esquerda, né, e omitindo as da direita. E ficou por isso mesmo. Então, o Alexandre de Moraes colocou o dedão na balança lá, tentando favorecer a esquerda de todas as formas. Só que quando foi divulgado isso pelo Tagliaferro, aí eles começaram a perseguir, já foram incluindo ele em um inquérito, começou a pedir a extradição dele, mas o Tagliaferro, sabendo tudo isso que estava acontecendo, mais um dos absurdos, né? Ele só escancarou tudo que o Alexandre de Moraes já vinha fazendo. Outro nome da lista de investidas de autoridades brasileiras para trazer aliados de Bolsonaro de volta ao país é o Alexandre Ramagem, condenado na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, que foi a invenção do Alexandre de Moraes. O ex-deputado foi detido por autoridades migratórias dos Estados Unidos após a inclusão de informações enviadas pela Polícia Federal em sistemas de cooperação internacional. A retenção, contudo, teve curta duração. Após análise preliminar do caso, autoridades americanas o liberaram e permitiram sua permanência no país enquanto tramita o pedido de asilo apresentado por sua defesa, né? E além disso, o detalhe, o delegado da PF
o jagunço do Alexandre de Moraes, Marcelo Ivo de Carvalho, que participou da operação, né, dessa palhaçada, né, dessa tentativa de fraude que eles fizeram lá. A operação para prender o ex-deputado em solo americano foi expulso dos Estados Unidos porque ele estava agindo de má fé, né, tentando burlar o sistema americano, né. Embora cada decisão tenha fundamentos próprios, cresce a percepção de analistas de que tribunais estrangeiros passaram a examinar com maior rigor os pedidos formulados por autoridades brasileiras em processos politicamente sensíveis. Para eles, não se trata mais de casos individuais, mas de um amplo fenômeno que prejudica a imagem do STF no exterior, prejudica a imagem do Brasil como um todo, né? Tudo isso está mostrando uma verdadeira palhaçada, virou um oba-oba. Os juízes do STF, eles não se preocupam mais em manter as aparências, eles estão realmente fazendo perseguição política mesmo, então não é nem aí com nada. E a justificativa deles, não, mas foi validado aqui pelo plenário, né? Então tá todo mundo ali, ó, todo mundo juntinho para poder fazer essas lambanças, né? Enquanto lá fora a Suprema Corte está sendo humilhada e o sistema jurídico aqui no Brasil está sendo humilhado como um todo. E eu queria saber qual que é a sua visão a respeito dessa palhaçada toda que o Alexandre de Moraes tem feito. Por esse vídeo é isso, fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.